Senhor, amada igreja, em nome de Jesus, quem vos fala é o reverendo missionário Everton. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com vocês, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 5. Diz assim, a solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiros emprestados para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, os nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhe: vocês estão cobrando juros sobre os seus compatriotas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, você que está aí do outro lado aí da linha aí, do outro lado aí da tela do computador, do smartphone, precisando ouvir uma palavra de Deus, sabe? Porque você não deve estar muito satisfeito com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está presenciando, sabe? E você bateu uma inconformação, vamos dizer assim, né? E você deve estar falando com Deus: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a voz do Senhor para que eu possa entender, sabe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, vou te falar uma palavra que vem lá do alto, lá do alto, lá do trono de Deus para você. Lá do trono de Deus. Neemias recebeu uma missão de Deus: reerguer os muros de Jerusalém, que estavam derrubados e queimados a fogo, sabe? E ele praticamente teve o alvará, né, a permissão do rei da Pérsia, né? Do rei da Pérsia para voltar lá a Israel lá e construir os muros de Jerusalém, sabe? E depois até esse rei o fez dele governador, o transformou em governador. Mas a palavra de Deus diz aqui que há um momento em que nós precisamos sair da onde? Da zona de conforto, sabe? O tema dessa mensagem é essa: você precisa sair da zona do conforto. Saia da zona de conforto. Saia aí do seu sofá aí. Saia aí de frente desse ar-condicionado que você está aí na sua sala. Que você está aí, sentado aí, talvez. Até mesmo aí assistindo uma programação que não venha glorificar a Deus, que não venha te levar para perto de Deus, né? Te conduzir à presença de Deus. Saia da zona de conforto. Neemias teve que pedir permissão ao rei da Pérsia para sair, sabe do que? Da zona de conforto, do palácio. Ele era copeiro do rei. Ele experimentava o vinho que o rei bebia, sabe? Ele experimentava a alimentação do rei antes do rei provar, se alimentar. Ele é quem provava tudo. Ele era copeiro do rei, sabe? Neemias, ele tinha do bom e do melhor dentro do palácio. Tudo do bom e do melhor. Ele desfrutava do bom e do melhor dentro do palácio. O cargo que Neemias ocupava era um cargo mais alto escalão, sabe? Todas as pessoas queriam estar onde Neemias estava, trabalhando para o rei, dentro do palácio. Todas as pessoas queriam estar ali. Quem não queria estar dentro do palácio? Quem é que nunca queria estar? Trabalhando para o rei diretamente, provando do bom e do melhor. Quem é que não queria um emprego desse? Não é? A melhor vestimenta, a melhor alimentação, não é? Ele tinha tudo lá dentro. Mas quando ele ficou sabendo que os muros
de Jerusalém tinham sido derrubadas, as suas portas queimadas a fogo. Diz a palavra de Deus, olha só o que diz, ó. Ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite a favor do teu servo. O povo de Israel, confessa os pecados que nós israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos ao Senhor e aos seus decretos e às leis que deste aos teus servos, ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então Neemias se encontrava nesse estado aí, sabe? E ele pede permissão a Deus, então, ali, através de Deus, pediu permissão ao rei da Pérsia para sair do palácio, pediu carta ao rei. E o rei ali deu uma carta para ele sair. E ele foi viver, sabe com quem? Olha bem com quem Neemias foi viver. Uma pessoa que vivia no luxo, vivia na riqueza ali. Ali dentro o palácio era uma riqueza, sabe, fora do comum. Ele saiu do luxo e da riqueza para viver, ó. Olha só os tipos de pessoa que ele foi viver, ó. Alguns, capítulo 5 de Neemias, alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo. A primeira classe que ele foi conviver depois que saiu do palácio, sabe quem é? Os famintos. Neemias sai lá do palácio onde tinha alimentação, tinha tudo para ele comer do bom e do melhor. Ele saiu do palácio para viver com os famintos. Saindo da zona de conforto. Você precisa sair da zona do conforto. Eu precisei para estar aqui, ó, nesse sol de 40 graus aqui, tá aqui buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, sabe, me enchendo do Espírito Santo de Deus e da glória de Deus aqui na terra. Eu precisei sair da zona do conforto para estar nesse lugar aqui em nome de Jesus e adorando a Deus. Não estou reclamando não, murmurando não, estou feliz da vida por estar aqui. Porque não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. Entendeu? No centro da vontade de Deus. No mundo, no universo, não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Tá? Não estou reclamando não. Estou glorificando a Deus por estar aqui, em nome de Jesus. E trazendo aqui uma mensagem que o Espírito Santo de Deus está me dando para abençoar a sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus. Então a primeira classe que ele foi viver, os famintos. A segunda classe, ó, e outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Penhorar. A segunda classe que Neemias foi viver, sabe, de pessoas, a segunda classe, era pessoas sem teto. Penhorar as suas casas. Não tinham habitação, não tinham onde morar. Entendeu? Foi viver com os sem teto. Um cara que tinha um teto que, sei lá, um palácio, o teto do palácio, é algo sobrenatural de Deus, né? É uma coisa linda, não é? É um luxo, uma riqueza, um conforto, não é? Mas ele resolveu sair da zona de conforto para viver com os sem teto. Essa é a segunda classe. A terceira classe, interessante, olha só, interessante, ó. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Tivemos que pegar dinheiro emprestado. Essa é a terceira classe, sabe? Eles foram até o agiota. Tu sabe que ninguém empresta dinheiro sem juro, né? Ninguém empresta dinheiro sem juro, né? Não tem aquele que empresta dinheiro sem juro, não.
Todas as pessoas que emprestam algo para alguém, vai cobrar com juros e correção monetária, não é? Mas se você sair da zona de conforto, Deus vai te dar de graça. Porque Ele diz na sua palavra que um dia você terá para emprestar e não para pedir emprestado. Entendeu? Não para pedir emprestado. Entendeu? Então você precisa sair da zona de conforto. Entendeu? Para estar ali, ó. Entendeu? Fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Que é para você fazer aquilo determinado por Deus. Entendeu? Ele saiu do palácio, da zona de conforto, para erguer os muros de Jerusalém, que foram derrubados, que as suas portas foram queimadas a fogo, entendeu? Ou seja, ele buscou o caminho inverso, caminho inverso, porque ninguém quer sair da zona de conforto dentro de um palácio para estar vivendo com os famintos, para estar vivendo com os sem teto, para estar vivendo com os endividados, entendeu? Ninguém quer, entendeu? Mas ele fez. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, sabe? Saia da zona de conforto. Faça o caminho inverso, sabe? As pessoas estão indo para a praia, vai para a presença de Deus. Vai lá para buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, se revestir do poder e da glória e da graça de Deus. É caminho inverso, é sair da zona de conforto. Entendeu? Ah, estou indo para o shopping lá, passear no ar-condicionado. Vai lá para o monte lá adorar a Deus. Vai lá para o monte lá buscar a Deus. Buscar a face de Deus. Buscar a glória de Deus. Buscar revestimento do poder de Deus. Ou seja, procure buscar a Deus. Procure buscar a presença de Deus. Procure se alimentar da palavra de Deus. Procure buscar, entendeu? Meditar na palavra de Deus. Se revestir da presença de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Do que você se revestir do poder de Deus e da glória e da graça de Deus aqui na terra. É caminho inverso, sentido contrário desse mundo. Entendeu? Enquanto as pessoas estão aí, ó, fazendo aí as coisas que não agradam a Deus, faça aquilo que glorifica a Deus. Caminho inverso. Entendeu? Caminho inverso. Ele saiu do palácio com um objetivo. Eu não vou ficar na zona de conforto. Eu não vou ficar na zona de conforto. Eu vou fazer um caminho inverso, mas um caminho que vai glorificar a Deus. Erguer os muros de Jerusalém, que foram derrubados, suas portas queimadas a fogo. Eu vou lá. E eu creio que com a força do Deus que eu sirvo, eu vou erguer aqueles muros em nome de Jesus. Sabe? Você precisa disso. Sair da sua zona de conforto. Eu não sei o que você está precisando de Deus nesse exato momento. Que você tem clamado, orado a Deus, buscado em Deus. Eu não sei. Eu sei que eu estou precisando de Deus. A presença dEle. Eu sei que eu estou precisando em Deus. Sabe? Que Ele me revista com o poder, com a unção e com a graça dEle. Entendeu? É isso que eu preciso de Deus. Sabe? O resto Ele acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar tudo. O resto Ele acrescenta. Eu só tenho que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Entendeu? Sentir o prazer que eu estou sentindo aqui, ó, de estar aqui, ó, buscando a Deus, ó, buscando a Deus. Neemias fez o caminho inverso, Não foi uma luta para ele erguer os muros de Jerusalém ali, ó, erguer os muros de Jerusalém, porque sempre vão se levantar, sabe quem? Quando você fizer o caminho inverso, os Sanbalate e Tobias vão se levantar contra você. Tá vendo que você está fazendo a vontade de Deus? Tá vendo que você está buscando a Deus? Tá vendo que você está glorificando a Deus? Tá vendo que você está exaltando a Deus? Tá vendo que você está engrandecendo a Deus? Tá vendo que você está fazendo a obra de Deus? Então, vai se levantar quem? Os Sanbalate e Tobias. Para tentar parar a missão que Deus deu a você para fazer. Entendeu? Qual é o muro que você precisa erguer? Qual é o muro que você precisa erguer? O tema dessa mensagem é esse aí, ó. Para honra e glória do Senhor. Desceu aqui agora, Senhor. Ó, erguendo os muros que faltavam na minha vida. Caramba, erguendo os muros que faltavam na minha vida. Obrigado, Senhor, por esse tema tão lindo. Ei, qual é o muro que precisa ser erguido na sua vida? Que está faltando aí para ser erguido? Quais são os muros? Quais são os muros? Vê aí, quais são os muros aí? Ah, é um emprego? É esse teu muro? É uma casa que eu preciso comprar? É esse teu muro? É um carro que eu preciso comprar? É esse o seu muro? É uma empresa que eu preciso abrir? É esse o seu muro? Ah, é ver meu filho curado? É esse o seu muro? É ver meu casamento restaurado? É esse o seu muro?
Qual é o muro que precisa ser erguido na sua vida? Qual é o muro? Deus quer erguer o muro, mas você precisa sair da zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto. Em nome de Jesus, sabe? Quando Sanbalate e Tobia enviaram carta para ele, o rei enviou carta por Sanbalate e Tobia, e falaram assim: Neemias, desce que o rei quer falar contigo. Sabe qual foi a palavra de Neemias? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. A obra de Deus não pode parar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ei, você que está do outro lado aí, da tela do smartphone, do computador, é com você mesmo. Qual é o muro que precisa ser erguido na tua casa e na tua família? Qual é? Fala para esse muro aí, ó, a obra de Deus não pode parar. Você foi escolhido por Deus, capacitado, ungido por Deus, para erguer os muros. Os muros. Neemias era os muros de Jerusalém. E você? São os muros que estão faltando para que você alcance o topo do sucesso e o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Deus quer que você faça isso. Deus está te dando força, louvado seja o nome do Senhor, para que você saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto para erguer os muros. Os muros que precisam ser erguidos na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus Cristo, se levante para a honra e glória do Senhor Deus, para erguer os muros. Para erguer os muros. Entendeu? Quando os muros estiverem erguidos, Deus será glorificado. Quando os muros estiverem erguidos, Deus será eternamente glorificado. Entendeu? Eu não sei. Eu sei o muro que eu preciso erguer na minha vida. Os muros que precisam ser erguidos na minha vida. Mas eu não consigo fazer isso se eu não sair da zona de conforto. Eu nunca conseguirei fazer isso se eu não buscar a presença de Deus, a direção de Deus, o aval de Deus. Entendeu? Eu preciso disso, eu preciso da direção de Deus, eu preciso que Deus fale comigo, que Deus me dê o caminho, me dê a direção, me dê a trajetória correta para que eu possa erguer os muros que estão faltando sobre a minha vida, a minha casa e a minha família, em nome de Jesus, tá? Qual é o muro que você precisa erguer aí, em nome de Jesus? Sabe? Agora você vai sair da sua zona de conforto, você vai começar a enxergar aí os muros quais são. Quais são os muros? Porque se você continuar na zona de conforto, os muros vão ficar sem ser erguidos. Entendeu? Vão continuar sem ser erguidos. Você precisa sair da zona de conforto para erguer os muros em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Tá? Se inscreva aí no canal. Tá? Acione aí o sininho aí, inscreva no canal. E transmita essa palavra aí em nome de Jesus para que outras vidas possam ser abençoadas também em nome de Jesus. Erguendo os muros através de Cristo. Entendeu? Erguendo os muros através de Cristo. Tá? Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo aí. Um abraço. Fiquem com Deus, a paz.